Gira. Essa boate é a boate mais rica aqui dessa cidade de Vitória. Eu não tenho nem dinheiro para chegar lá. Eu estou usando uma mini saia rasgada, um salto alto que eu usava Luiz XV, está se quebrando. Eu não tenho condição de entrar lá, sou da rico. E ela disse para mim assim, olha, quando amanhecer o dia, eu vou mandar alguém vir aqui e vai trazer uma roupa para você. E tu vai daqui a 48 horas até aquela boate. E foi quando então, amados, aquela entidade saiu dali, eu fui dormir e quando amanheceu o dia eu estava lavando um tanque de roupa para ajudar minha mãe, lavando roupas, esfregando a roupa para ajudar minha mãe, que minha mãe está impossibilitada, e parou um carrão bonito na minha porta e disse para mim assim, era um travesti chamado Marcela, e ele disse para mim assim, olá, tudo bem? Eu falei, tudo bem, você não me conhece? Falei, não, olha, eu estava dormindo por volta de 3 da madrugada e uma voz disse para mim assim, quando amanhecer o dia, tu vai até o bairro chamado Serra Dourada e tu vai levar um vestido lindo e vai dar de presente para um travesti chamado Paulinha. E eu não te conheço, mas eu vim me informando e descobri onde você está. Está aqui esse vestido. E aquele rapaz chamado Marcelo, hoje ele é pastor para a glória do Senhor. Pastor Marcelo, para a glória do Senhor dos Exércitos, está lá em Maralina, lá na Bahia, pregando a palavra do Senhor dos Exércitos. Aleluia, porque Deus é fiel. E ali então, queridos, chegou o dia que eu fui até a Boate Quereles. Cheguei na Boate Quereles, sentei na mesa número 13 e cruzei minhas pernas por 7 minutos para o lado esquerdo. E toda hora eu observava um rapaz branco, alto, que piscava para mim, piscava os olhos para mim. E eu nem fingi que não estava nem olhando, que a pombagira só mandou ficar sentado, não mandou falar nada. E daqui a pouco veio o garçom com uma bandeja com 2 taças de champanhe daquelas mais caras, champanhe francesa, e ele olhou para mim e falou assim, olha, aquele senhor daquela mesa mandou para a senhorita. E eu falei, tá bom, deixa aí. Eu não tinha dinheiro nem para poder pagar mesmo, que estava sentado, imagine, para champanhe francesa. E de repente aquele rapaz se aproximou perto de mim e disse, posso sentar junto com a senhorita? E eu falei, pode sentar, mas primeiro que eu não sou senhorita, sou um travesti. E segundo, não tenho nem dinheiro para poder pagar essa champanhe. Ele falou, mas você é travesti? Você parece uma mulher. Eu falei, pois é, mas eu sou travesti. Ele disse, mas que negócio é esse? Aí dali ele começou a conversar comigo. Conversamos, querido, dali eu contei toda a minha vida para ele, o que estava acontecendo, dali fomos parar num hotel. E lá no motel, então, tivemos uma vida promíscua, uns momentos promíscuos, e quando amanheceu o dia, ele me acordou e disse assim, olha, onde você mora? E eu dei um endereço para ele, Rua Calcedônia, número 13, e ele falou assim, então, eu falei, por quê? Eu estou enviando uma ambulância da Golden, porque a Golden Cross, ela é uma empresa muito famosa, estou enviando uma ambulância lá, e vai levar sua mãe para os Estados Unidos, que é medicina avançada. E eu falei, meu amigo, mas me diz uma coisa, como pode? Você disse para mim que era motorista de um empresário. E ele virou para mim, pois é, mas o meu plano de saúde cobre isso aí. Então, quando eu cheguei na casa da minha mãe, lá na Serra Dourada, a ambulância da Golden já tinha levado a minha mãe para os Estados Unidos. Minha mãe voltou depois de 6 meses, praticamente curada do câncer. Fez o tratamento e eu fiquei 1 ano morando com esse camarada lá no apartamento em Cambori, numa cobertura. Ele disse para mim que ele era motorista de um grande empresário. E eu virei para ele e sempre olhava naquela cobertura bonita. E eu falei, poxa, ele deve ganhar bem, né? Motorista de empresário deve ganhar bem. Mas nunca questionei com ele. Outra coisa, eu nunca disse para ele que eu era espírita. Ele sempre via as marcas de cruz que eu tenho no corpo. Ele sempre via aquilo e perguntava o que era aquilo. Eu falava que era uma promessa que minha mãe fez quando eu era pequeno. Mas nunca falei para ele que eu era espírita. Porque o diabo dá com a mão e tira com a outra. Mas Jesus não. O que Jesus dá é para todo sempre. Diga glória ao nome do Senhor. E ali então foi quando, amados, depois que completou 1 ano, junto com ele, ele me interfonou da portaria do apartamento, do prédio, e ele falou, Paula, desce até aqui, quero falar contigo. E eu desci, assim, meio preocupado, porque nunca fizera isso, e quando cheguei lá embaixo, ele falou que entrasse no carro. Entramos no carro da firma, e ele estava sentado no banco de trás, e eu falei, amigo, me diga uma coisa, você disse para mim que era motorista de empresário? E ele falou, realmente disse. E por que esse cara está dirigindo o carro em vez de você? Ele falou, uma história que eu tenho para te contar. E ele mandou que o cara fosse até a Carapina e entrasse numa grande empresa, uma grande siderúrgica lá no bairro de Carapina. Ele entrou nessa empresa. E quando entrou nessa empresa, ele disse, você está vendo essa empresa aqui? Eu falei, estou, é uma das maiores empresas do Brasil, aproximadamente com 20 mil a 30 mil funcionários. E ele disse, pois é, então eu tenho uma proposta para fazer para você. Nós estamos morando junto 1 ano. Eu sempre chego com terno diferente, saio com terno diferente. Nós participamos de baladas, festas muito grandes, muitas festas badaladas. E você nunca questionou como pode um motorista de empresário ter essa ricaria toda, ter esse dinheiro todo.
E eu falei assim, é verdade, você me deixou... É isso mesmo, como pode? E depois, então, eu falo para você uma coisa. Eu te faço uma proposta. Eu tenho morado com você há esse 1 ano, eu gostei de você, sou apaixonado por você e queria casar com você. E eu olhei para a cara dele assustado, casar? Se você casar comigo, você vai ser dona de toda essa empresa aqui. E eu dei uma gargalhada na cara dele na hora. Casar, dona, que é isso? Calma, vamos rapaz, vamos devagar. Você é motorista de empresário. E como é que você vai ser dono dessa empresa? Se eu casando com você, eu vou ser dona também. Ele disse, não, eu não sou motorista de empresário, eu sou o sócio majoritário dessas empresas, eu sou dono disso tudo aqui, eu mando e desmando nessa empresa, eu sou arquimilionário. E eu falei, é me belisco que eu estou sonhando. E ali aquela voz, quando ele falou, me belisco que eu estou sonhando, aquela voz no meu ouvido esquerdo disse, ué, você não quer ter fama? Você não quer ter riqueza? Estou te dando riqueza. E eu falei, não, olha, meu amigo, casar, não podemos casar, porque a Igreja Católica não casa, não há uma lei que regulamentariza casamento de gays. Mas o único lugar que poderíamos casar era apenas no religioso, lá no candomblé. E ele disse, olha, não gosto do candomblé, não gosto desse negócio de macumba, mas com você eu caso até debaixo da ponte. E foi quando então, amados, pasme, senhores e senhoras que estão ouvindo essa gravação, esse DVD, foi quando eu casei lá no terreiro de Mãe Menino do Cantuá, na Bahia, de véu e grinalda. Eu, travesti, vestido de mulher, casei de véu e grinalda no centro, lá no terreiro de candomblé. E lá ficamos, teve o maior casamento, esse cara era rico, era empresário, tinha muito dinheiro. Ficamos 6 meses em lua de mel. Ele, dentro de 12 anos, ele nunca tinha tirado férias. E ele tirou férias a prêmios e ficamos 6 meses em lua de mel. E dentro de 6 meses eu viajei para os 4 cantos do mundo. Eu conheço os 4 cantos do mundo. Eu conheço o Egito, conheço Israel, conheço os 4 cantos da terra. Desde um lado ao outro, eu fui até no fim do mundo, eu conheço tudo, através de lua de mel. E chegamos em casa, e nunca disse para ele que eu era espírita. Cheguei em casa novamente, voltamos para casa. Quando chegamos em casa, o nosso apartamento, e quando entramos no nosso apartamento, de repente, minhas vistas escureceu, eu manifestei com a pombagira. Ele disse para mim assim, olha, eu nunca vi você daquela maneira. Ele faltou pouco, eu disse, faltou pouco voar aqui, mas eu não voei porque é 12º andar, eu ia pular do prédio. De tanto, eu fiquei assim, apavorado. E foi quando a pombagira, a Maria Padilha, pediu um presente para ele. E ele disse que ela pediu um terreiro de 2 quarteirões. E ele falou, mas eu não tenho essa condição para isso tudo. E ela disse, olha, você vai conseguir no centro dessa cidade um lugar que você vai construir um terreiro para mim e vai me dar de presente de 2 quarteirões. Então foi quando, queridos, nós conseguimos um terreno lá na volta de Icaratuíra, lá em Vitória do Espírito Santo, na capital, no centro da capital, o maior terreiro, e fizemos o maior terreiro de candomblé, Angola, lá em Vitória do Espírito Santo. Um terreiro esse que tinha 2.500 filhos de santo, 2.500 adeptos desse terreiro, o maior terreiro de candomblé dentro de Vitória do Espírito Santo, num lugar só. Era reunido num lugar só, 2.500 pessoas. Muita gente famosa, gente da MPB, cantores, atores, atrizes, gente famosa que você nem imagine estar no meio secular, pessoas famosas que iam lá, frequentavam lá. Descia pessoas de helicóptero, pessoa famosa, o mais famoso helicóptero descia lá e se consultava lá com Satanás. Mas o Senhor dos Exércitos, tudo isso permitiu que eu chegasse até aí. Riqueza e fama, muita fama. Eu previa o presente, passado e futuro. Fazer rituais, matava dentro de 48 horas. Hoje Deus me usa para dar vida e vida com abundância. Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus, porque Deus é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá. Mas um dia, o dia de Deus chega na vida do ser humano, né? Sempre tem um dia que chega na vida de um ser humano. O dia de Deus, quando chega, olha, querido, a Bíblia diz, querido, que estava um homem chamado Acabe. A Bíblia diz que Acabe, ele estava se escondendo da flecha de Deus. Mas a Bíblia diz que quando a flecha de Deus chegou para Acabe, querido, alcançou Acabe no meio de uma multidão. Não adianta você se esconder. Quando a flecha do concerto chega, ele te alcança onde você está. Glória a Deus. E foi o que aconteceu. Um dia, eu estava sentado na minha cadeira de santo, lá no candomblé, para uma reunião administrativa que havia no terreiro.
Estava esperando chegar algumas pessoas famosas para começar a reunião. E olhei para todo o terreiro, assim, os médios, iaôs, aorixá, tudo sentado no chão, de cabeça baixa. E olhei e falei, o que eu mais quero? Eu tenho um terreiro de filho de santos famosos. Eu tenho um marido rico. E o que eu mais quero na vida? Eu estou com a vida boa. Nem Deus me tira dessa posição. Para que eu vou falar isso? E eu ouvi uma voz que disse para mim assim, olha, tu vai fazer uma festa para Exu em fevereiro. E eu falei assim, o quê? Festa para Exu, logo no meio de carnaval? Não, carnaval sai da Beija-Flor de Lopes. Eu saio na escola de samba, sou destaque da escola de samba lá de Beija-Flor, do Rio de Janeiro. Não, que negócio é esse? E novamente aquela voz disse, tu vai fazer uma festa para Exu, sim, em fevereiro, porque fevereiro é o mês que os eguns estão tudo solto. E eu vou, opa, fevereiro é mesmo, o mês que os eguns estão soltos, então vou fazer uma festa então. E ali então marcamos o dia da matança. O dia da matança comecei numa quinta pela manhã e foi terminar um sábado de manhã também, para vocês verem quantos animais eu sacrifiquei para fazer a festa de Exu. E quando estava no último animal, que era um demônio, para um demônio chamado Ogum Choroquê, que esse demônio fica sentado no portão do terreiro, ele chama-se Exu, meia-noite ele vira um Exu, e estava matando uma galinha preta para aquela entidade. Quando de repente, querido, o Ogã estava batendo ao tabaque, o Ogã de matança batendo ao tabaque, quando de repente o Ogã parou e ficou olhando para fora estatalado. Ele ali olhando para fora e eu olhei para a cara dele assim assustado. Falei, mas o que é isso? Ele está olhando para fora, mas eu olhei de novo e ele falou, o que é isso? E quando eu olhei para fora, estava lá um homem todo de branco, terno branco, gravata branca, bíblia de capa branca debaixo do braço. E eu olhei para aquela situação, ficou nós dois estatalados olhando. E aquele homem cantava, aleluia, 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 aleluia. E aquele homem começou cantando aleluia, aleluia, aleluia. E de repente eu falei assim, e começou caminhando, cantando. E eu falei assim, eu, hein, credo em cruz. E o Ogã disse, minha mãe, aquele ali é um crente. Eu falei, crente? Dessa igreja tem aqui do lado? Porque do lado do terreiro tinha uma igreja. E eu odiava aqueles crentes. Porque lá no terreiro tinha uma campanha chamada Campanha do Fogo. Toda sexta-feira, nós pagávamos uma panela de ferro, colocava um caldeirão de ferro, colocava no meio do terreiro, e ali colocava o nome dos nossos amigos, colocava ali dentro azeite de dendê, colocava ali dentro cobra, aranha caranguejeira, e tacava fogo ali dentro. E na proporção que o nome ia cozinhando ali dentro, os Exu dançavam ao redor ali, manifestado, e a pessoa que tinha o nome ali dentro secava onde quer que estivesse. Chamava trabalho voodoo de magia negra. Toda sexta-feira isso acontecia. Quando um dia nós estávamos reunidos, como uma sexta-feira com outra qualquer, e de repente, às 6 da tarde mais ou menos, todos os médios tomando banho, todos os iaôs tomando banho de descarrego, ou banho de abô, e de repente eu levei um susto. Um susto tremendo, um anúncio, hoje, não percam, grande inauguração da Casa do Senhor, o nosso missionário fulano de tal está orando pelos enfermos e expulsando essa cambada de demônios. E eu falei assim, o que é isso? Que negócio é esse? E alguém disse, minha mãe, uma igreja está inaugurando aqui do lado, igreja do lado do terreiro? Esse crente tem que fazer, não? Que negócio é esse? Mas não era assim, não era o barulho da rua, qualquer coisa que falava na rua, ecoava ali dentro. Então eu fiquei horrorizado com aquilo ali, que os crentes queriam implicar com os crentes. Deixa esses crentes para lá. E ia começar a sessão. De repente, ia começar o ritual, o trabalho. E, de repente, queridos, o culto dos crentes começa também. Eles rumam um bumbo, mas um bumbo que naquela época, nessa igreja, a bateria diz que não pode ter, é pecado. Então arrumaram um bumbo, querido, começaram a bater aquele bumbo, e um homem lá, um pastor lá, com um presbítero, com uma voz de taquara rachada, meu filho, começou a cantar, e eu falei, mas enquanto eles estavam lá, enquanto o culto estava lá, os demônios manifestavam aqui no terreiro. Era uma coisa tremenda. Foi a primeira sexta-feira, a segunda, a terceira, a quarta. Quando foi na quinta sexta-feira, eu falei, gente, semana que vem todo mundo de preto para cá e vamos começar o ritual 6 horas, que nós vamos acabar com o culto desses crentes. Que negócio é esse? E ali então, querido, foi quando, na sexta-feira seguinte, todo o terreiro, 2.500 pessoas e algumas pessoas estavam lá, reunidos naquele terreiro, e invocamos o chefão lá, o Lúcifer, e o Lúcifer disse, o que é que você quer? Eu falei assim, olha, você está vendo essa igreja do lado? E eu quero que você saia desses copos aqui e manifestem quem estiver lá e quebra tudo.
porque eu quero acabar com o culto desses crentes. E ele disse, você é mole pra gente, vamos lá. E ali os demônios saíram daqueles corpos daquela pessoa e foram em direção à igreja. E ali nós ficamos firmando. Eu com a Dijá na mão, e ali o Ogã bateu no tabaco, firmando lá. Aí daqui a pouco o culto começa. E ali o povo de Deus começa a adorar o nome do Senhor, e vários hinos, e começa a cantar vários hinos. E nós firmando lá no terreiro. Daqui a pouco eles cantaram o hino. A nossa mão é poderosa, porque nela existe a luz, todos os demônios vão saindo pelo nome de Jesus. Para que eles cantaram esse hino? Meu filho, para que eles cantaram esse hino? O filho de santo estava lá na porta do terreiro, deu um grito. Quando ele deu um grito, queridos, o terreiro todo caiu, todo mundo por terra, começou a rolar os iaôs, os médios, todo mundo por terra. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu falei, quem é você? E ele disse para mim, eu sou Lúcifer. Ué, Lúcifer, você não foi lá acabar com o culto dos crentes? Ah, meu nego, nós estávamos tudo escondido lá. De repente, começaram a cantar uma coisa lá. Desceu um homem de branco, a espada na mão, e deu de espada em nós tudo. E ali, querido, eu pude crer que o Deus dos crentes tem poder para dar vitória. Aleluia! O Deus dos crentes é poderoso. Eu tenho certeza que hoje Ele está entrando com a espada de fogo na tua vida e vai dar vitória à tua família e vai libertar você pelo poder do nome de Jesus. E aí, queridos, o que ocorrera? E ali, de repente, querido, foi quando então, eu então falei, então eu não gosto desses crentes, eu não gosto dessa igreja. E eu falei, vamos matar a nossa galinha. E continuei matando a galinha, enquanto o homem de branco ia andando. Ele ia embora, e eu continuei matando a galinha. Daqui a pouco, amados, eu estou muito bem, ele cantando a cantiga de matança. Aquele homem de branco aparece no portão dele e dá um grito. Ei, a senhora que está aí, quem? Eu? A senhora mesmo. Em nome do Senhor dos Exércitos, venha cá. E eu falo, primeiro que eu não sou senhora, sou um travesti. E segundo, que negócio é em nome dos seus exércitos? Eles falam, não importa o que a senhora seja, o importante é que Deus mandou dizer que Ele tem um plano na tua vida, e o plano que Ele tem na sua vida será concretizado. E eu virei para ele, qual é seu nome? Meu nome é Irmão Antônio. Entra aí, Irmão Antônio. E ele entrou, abriu o portão, ele entrou, começou a clamar o sangue de Jesus. E eu olhei para ele, você dizer que está cheio de sangue o chão, não, que eu vou limpar o sangue. Eu não sou porco, não, vou limpar. E eu mandei que ele entrasse, ele entrou. Eu falei, o senhor está vendo isso aqui, irmão Antônio? Eu falei, estou. Ele falou, estou sim. Isso se chama Liaxé, terreiro do diabo. Eu sei que quando eu morrer, eu vou sentar no colo dele e reinar com ele no inferno, que eu fiz um pacto de sangue com ele. Agora vem você me dizer que esse mito de vocês tem um plano na minha vida. E o irmão Antônio disse, olha, não importa no colo de quem tu vai sentar, onde tu vai reinar quando tu morrer. O importante é que Deus te fez uma promessa e Ele não falha naquilo que Ele promete. É o que acontece com você que está aí do outro lado, vendo esse DVD. Deus fez uma promessa na tua vida, alabanda rébia. Deus fez uma promessa de prosperidade, Deus fez uma promessa que você vai vencer, e a promessa de Deus irá se concretizar na tua vida. Queira o diabo ou não, Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. E foi quando então, querido, aquele homem disse para mim, aleluia, que os planos de Deus iam ser concretizados a partir daquele dia. E aquele homem saiu daquele terreiro, nunca mais viu o irmão Antônio. E então aquele dia eu fiquei com aquela mensagem no meu coração, aquilo martelando na minha mente, mas fiz o ritual. Fizemos a festa para Exu, foi 4 dias de cerimônia, 4 dias de ritual de festa para Exu. No final dos 4 dias, voltamos para a nossa vida rotineira. O rapaz que era casado comigo veio me procurar na cama como esposa, e eu disse que estava com enjoo, e disse que estava com dor de cabeça, uma hora disse que estava com dor de coluna, e fiquei, querido, 6 meses sem colocar o pé no terreiro. Só em pensar em terreiro me dava enjoo, me dava vontade de ânsia de vômito, porque eu não queria mais estar naquela vida. Já era Deus trabalhando na minha vida. Oh, aleluia! Deus trabalhando, Deus movendo as águas. E ali, dentro de 6 meses, ele disse para mim, olha, você está me traindo, tem alguém na tua vida, você não quer saber de mim. E eu falei assim, olha, amigo, eu não quero, a questão não é essa, a questão é que eu quero largar esta vida. Eu não quero mais essa vida para mim, essa vida de prostituição, essa vida de terreiro, eu não quero mais saber dessa vida. Aí foi quando, então eu disse, então vamos dar um passeio. E pegamos nosso jatinho, tínhamos um jatinho particular, pegamos nosso jatinho e vamos em direção, aí eu pensei que íamos para fora, para o exterior. E quando eu vi a Bahia de cima, quando eu vi o elevador Lacerda, eu falei, o que nós estamos fazendo aqui na Bahia? Ele disse, eu estou levando você para o terreiro da sua mãe de santo, menino do Cantuar, ela vai dar um jeito em você. E eu falei, meu amigo, eu não quero vir para o terreiro, não quero saber de macumba não. Por que eu estou sempre trazendo assim? Não, estou te levando à força, ela tem que dar um jeito em você. E quando chegou lá no Cantuar, a menina jogou búzios e disse que estava vendo comigo, era uma quizila.
que quando lá no início do meu testemunho eu contei para você que me rasparam Oxóssi e Ansan, mas era filho também de Ogum Choroquê, aquele que vira Exu meia-noite, e que eu tinha que raspar para Oxóssi e Ansan, e tinha que dar raspagem também para Ogum Choroquê, que eram os 3 orixás que gritavam na minha cabeça, e por isso que Ogum estava brigando, e por isso que a minha cabeça estava confusa. Aí eu virei para a menina, então o que eu preciso fazer? E ela disse, olha, você precisa fazer um novo ritual, e marcamos para o sábado seguinte. Aí o rapaz que morava comigo, era casado comigo, me levou até a Bahia e deixou o carro lá no estacionamento da Bahia para qualquer eventualidade, se precisasse de qualquer coisa, o carro era para ser utilizado. E eu falei para eles, olha, eu estou entrando nesse terreiro, eu estou indo para esse terreiro, mas uma coisa aqui no meu coração está dizendo que eu não vou voltar mais. Ele disse, não, meu amor, vai voltar sim, vai voltar para mim, para o seu marido. Eu falei, olha, estou dizendo para você que eu não vou voltar mais. E ali então, querido, foi quando, lá naquele dia, era necessário cozinhar a comida dos santos, chamado AG1. AG1 era uma comida que de cada entidade que ia manifestar no meu corpo, tinha que comer aquele AG1. Para mim, fazer um ritual para o Ogum Choroquê, eu tinha que fazer o AG1 da Yansan, AG1 do Oxóssi, AG1 dos Exus, AG1 dos Tranca-Rua, tinha que fazer os AG1 de todas as entidades que manifestavam para poder pedir permissão para que raspasse a cabeça novamente para o tal de Ogum Choroquê. E foi quando então comecei a cozinhar os AG1s, 3 da tarde. Às 15 horas começamos a cozinhar os AG1 e fiquei até mais ou menos 7 horas, né, até 7 da noite para poder cozinhar os AG1. Fizemos lá os rituais, o preparo dos AG1 e agora de 7 da noite até era o momento de menina do cantor invocar os orixás para poder receber os AG1. Cada orixá tinha que manifestar na minha cabeça para poder receber o seu prato de comida, os seus AG1. E ali então o menino do cantor então começou a gritar de 7 da noite até 15 para meia-noite. Nenhuma orixá riu no meu corpo. Nenhum orixá manifestou na minha cabeça. Ela dava de um lado para o outro, dizendo, olha, olhando para mim, você está concentrada? Eu falei, eu estou tão concentrado que eu estou até com dor de cabeça. Não é possível, ela virou para mim. Não é uma entidade, tem mais de 50 anos de candomblé. Nunca houve uma entidade que eu chamasse que não viesse. E ninguém quer vir na sua cabeça. O que está acontecendo? Eu falei, olha menina, eu acho que o inferno está em greve, hein? Que isso? Bate a mão na sua boca, são infernos, não são santos. Ah, então acho que o céu está em greve. Ninguém quer rear no meu corpo. E era então para o Búzios africano, e jogou o Búzios africano, e o Búzios africano disse que tinha um espírito de luz muito poderoso ali naquele candomblé, mas não se identificava que espírito era aquele. Ela gritava, espírito, quem é você? E nada do espírito falar. E ela coçava a cabeça, e ela virava para um lado, virava para o outro, e nada do espírito identificar. Ela pôs 7 dentes de alho roxo, chamado Ayovataim, e ela pôs 7 dentes de alho roxo, jogou no chão, e os 7 dentes de alho roxo disse que tinha um espírito de luz muito forte, mas não se identificava quem é aquele espírito que estava naquele candomblé. E ela disse para mim assim, olha Matamogi, meu nome lá era Matamogi, olha Matamogi, tu vai deitar aqui, hein? São 5 para meia-noite. Quem sabe esse espírito de luz é Ogum que quer virar Exu. Eu falei, então tá bom, menina, vou deitar. E deitei em posição de Angola, deitei em posição de Queto, e estou muito bem em posição de Queto, e de bruço em posição de Queto, e de repente, que lá dentro meu nome, lá dentro era Matamogi, que era Medigina, ou Paulinha, ninguém sabia que meu nome é Alex. E eu estou muito bem deitado em posição de Queto. Daqui a pouco eu vi uma voz que disse, Alex, levanta daí de dentro, porque a partir de hoje, aí dentro não é mais o teu lugar. E eu levantei, assim assustado, hein? Falou comigo, menina. Menina, não. Falei com você não. Deita, menina. O Exu quer virar. Mas o Exu me chamando pelo meu nome. E o Ogã falou comigo também, não falando com você não. Deita. Ué, então, e deitei novamente, em posição de Queto. E daqui a pouco aquela voz, mas como som de muitas águas, disse, Alex, não é Exu, nem demônio de espécie nenhuma, mas eu, Senhor, que fiz os céus e a terra. Levanta, porque a partir de hoje, aí dentro não é mais o teu lugar. Oh, alabandaraba xerecantarebe. E quando eu levantei, querido, daquele candomblé, lá na Bahia, lá no Cantuá, quando eu levantei dali daquele roncol daquele candomblé, aleluia, eu vi uma bola de fogo que flutuava de um lado para o outro, lá dentro do roncol, e dizia, e dentro dela bradava uma voz que dizia, Alex, segue-me, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, aleluia. E aquela bola de fogo atravessou a parede daquele roncol, atravessou a parede, porque Deus não precisa de porta para entrar, nem porta para sair, porque Ele é onipotente,
onipotente, onisciente, onipresente. Ele está aqui agora nesse estúdio, está aí com você agora. Deus está na sua casa, Deus está na China, no Japão, e Ele manda dizer para você ali que o Deus dos crentes tem uma obra na tua vida. Deus tem uma obra na tua vida, e a obra que Ele tem na sua vida é irrevogável, e o poder dele, Ele é poderoso para poder continuar a obra dele na sua vida. E ali, querido, foi quando então eu comecei a procurar saída, porque lá no candomblé africano, as paredes são tampadas com folha de pindoba, aqueles cocos de pindoba. Então eu falei, meu Deus, onde está a saída, onde está a saída? Menino do cantor Paul Adjá, e veio chacoalhando sobre a minha cabeça, dizendo que era Quizila. Eu falei, menina, não é Quizila não, é o Deus dos crentes que está me chamando, o Deus dos crentes está me chamando. E ali então eu abri os portões do cantuá, saí para a nave do terreiro, abri os portões da nave, saí para o lado de fora, e lá no lado de fora, a bola de fogo flutuando, dizendo, segue-me, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. E começou a subir uma ladeira que dá acesso à cidade alta. E eu também subi atrás daquela bola de fogo, subindo aquela ladeira. No meio daquela ladeira tinha três camaradas. E eles olharam para mim e falaram, ô menina, para onde tu vai, menina? E eu falei, me deixa que eu vou atrás daquela bola de fogo que está indo ali. E eles olharam para minha cara, olharam para frente, olharam para mim, não tem, tá maluca, tá doida, tá cheia de sangue, toda ensanguentada, descalça, fugiu do candomblé, foi? Não tem bola de fogo nenhuma ali não. Eu falei, tem sim, é o Deus dos crentes que tá me chamando, tô indo ali. E não, primeiro tu vai ter que ceder nossos prazeres sexuais. Ceder prazer sexual, o que, rapaz? Eu vou atrás daquela bola de fogo. Quando eu ia saindo, eles botaram 3 oitão aqui em mim e disse, quero ver você sair daqui agora. Primeiro vai ter que ceder nossos prazeres sexuais. E eu fechei meu olho e falei assim, olha, se aquela bola de fogo for Deus mesmo dos crentes, ela vai me tirar dessa também. E quando eu fechei meu olho, eu vi um clarão, bum, eu abri o olho correndo, deu um clarão, e os 3 camaradas estavam por terra, desmaiados, para a glória do Senhor dos Exércitos, porque Deus, quando faz a obra, Ele não faz pela metade, Ele faz a obra por completo. Aleluia, glória a Deus. E ali então subi a ladeira, acompanhando a bola de fogo, e de longe eu estou ouvindo um glória a Deus, um aleluia. De longe estou ouvindo um sapateado. Eu falei, o que é aquilo? E eu li lá uma plaquinha chamada Assembleia de Deus. Eu falei, gente, o que é Assembleia de Deus? Será que é macumba? Eu nunca ouvi um negócio desse. O que é isso, será? Mas como a bola de fogo estava dirigindo em direção àquele lugar, e fui eu seguindo. E de repente a bola de fogo entrou, atravessou a porta daquele lugar, aquelas portas antigas de madeira, atravessou a porta, aí que o barulho continuou, o povo dando glória a Deus, um povo pulando, falando novas línguas, falando lá umas línguas estranhas. Eu falei, gente, o que é isso? Que dialeto é esse? Eu conheço Urubá, conheço Efã, Nagô, Jejá, Jejô, mas que dialeto é esse? Eu nunca vi um dialeto, esse negócio de balá, o que é isso? Nunca vi esse dialeto, não. Mas a bola de fogo entrou ali, e eu bati na porta. E ali então, queridos, um homem de um tamanho de um armário, de quase 2 metros de altura, e ele olhou da planta dos pés até minha cabeça e disse para mim, o que a senhora deseja? E eu falei assim, olha moço, eu estava recolhido no candomblé, e de repente uma bola de fogo apareceu para mim e mandou que eu a seguisse. E ela entrou aí, eu falei, entrou nesse lugar. O que é esse lugar? Ele disse, olha, aqui é uma igreja evangélica, uma igreja pentecostal, Assembleia de Deus. E eu falei, então eu quero entrar aí, moço. A bola de fogo entrou aí e falou, olha, a senhora não pode entrar aqui, porque a vigília é só para os crentes. E eu falei, moço, o senhor não vai deixar eu entrar aí? Não, senhora, a senhora não pode entrar aí. Olha, moço, o senhor não vai deixar eu entrar aí? Não, senhora. Olha, moço, o senhor está vendo esse tamanco aqui do meu lado? Eu falei, estou. Se o senhor não deixar eu entrar, eu quebro a tua cara com esse tamanco, quebro essa igreja toda agora. E ele foi, então, regaçou a manga do terno dele e disse, vamos ver. Ele queria já sair na briga comigo. Quando ele falou, vamos ver, Deus usou uma irmã lá dentro da igreja, de porta fechada, e disse, homem, tu que está aí na porta, ai de ti, se tu impedir a obra qual tenho na vida deste homem, ai de ti. E ali então, aquele monte de homem, aquele monte de armário, me deixou entrar, sentei no último banco. Lá no último banco sentado, olhei para a cara do pastor, falei, nossa, mas que pastor bonito, né? 30 anos, olhos azuis, olha que coisa linda. Ah, eu acho que aquela bola de fogo não foi Deus não que me trouxe aqui não, eu acho que foi Lúcio Fé que me trouxe aqui para mim ver esse pastor e ganhar esse pastor para o terreiro. Mas eu pensando, né? Olha como é que o diabo é, irmão, até no último momento o diabo age. E eu falei assim, mas se esse pastor me chamar para receber um negócio de oração, eu não vou receber. E quando eu acabei de pensar assim, aquele pastor olhou do púlpito, disse, vou te chamar para receber oração sim. Venha cá em nome do Senhor dos Exércitos. E eu olhei, fiquei regalei os olhos, que macumba é essa que ele veio em pensamento? E ele disse, aqui não é macumba não, meu filho, aqui é casa de Deus e Deus conhece o seu pensamento. Então eu digo para você que está vendo esse DVD, que o Deus conhece
o seu pensamento. A Bíblia diz que assim como os céus estão acima da terra, assim o caminho de Deus está acima dos seus caminhos, e os seus pensamentos estão acima dos pensamentos de Deus. O pensamento de Deus está acima dos seus pensamentos. Alabanda Rébia. Então sabe de uma coisa, querido, você pensa uma coisa, Deus pensa outra, melhor ainda, porque Deus sabe que o pensamento que tem de vós é o pensamento de bom, pensamento de paz, para dar um fim que mereçais. Amém, querido? E eu falei com ele, não, eu em moço que devia pensamento, que macumba é essa? Ele disse, olha, aqui não é macumba, não, aqui é casa de Deus e Deus conhece o seu pensamento. Venha cá em nome de Jesus. Eu falei, não vou. Aí algo me pegou, me jogou, e eu fui parar lá na frente. Falei, eu tenho mironga na igreja dos crentes. Um homem que devia pensamento. Uma coisa que me empurra, tem que entender na igreja dos crentes. Mas eu pensando, mas se ele mandar dobrar o joelho, não dobra o joelho. E ali eu não dobro. E ele falou, pastor, vai dobrar o joelho sim, porque a minha Bíblia diz que todo joelho é de se dobrar. Dobra já o joelho. Eu falei, não dobro, dobra. E algo me forçou e eu caí de joelho. E ali o pastor levantou as mãos, começou a orar sobre mim. Eu apaguei, manifestei com uma legião de 12 mil legiões de demônios. Foram 12 mil legiões de demônios que quebrou a igreja, janelas, vidraças da igreja, todo dia foram quebradas pelo poder da fúria do diabo. O inferno se levantou contra a igreja. Eu acordei com uma irmã, com a mão sobre minha irmã de 80 anos, dizendo, está liberto em nome de Jesus. E ela perguntou para meu filho, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. E ele tem uma obra na sua vida. Você quer aceitar ele como Senhor de tua vida? E eu levantei minhas duas mãos e aceitei Jesus como Senhor da minha vida. E Jesus entrou na minha vida a partir daquele momento. E ali o pastor então fez uma oração de renúncia. Eu renunciei o passado, o pecado e o juízo. Eu renunciei todo o meu passado. E levantou ali caiu uma Paula, ali caiu um homossexual, ali caiu um travesti. E levantou um homem de Deus, um Alex Ferreira, transformado pelo poder de Deus. O pastor então chamou o barbeiro da igreja. E o barbeiro veio, o senhor, o ancião, ele veio com uma tesoura para poder aparar os cabelos e cortou. Tinha um cabelo mais ou menos abaixo das nádegas, ele aparou o cabelo, cortou o cabelo, deixou o cabelo como homem realmente. E me deram uma roupa de homem, me deram uma calça comprida de homem e me vestiram ali naquele lugar. Eu falei, pastor, mas tem um problema. Ele falou, o que é, meu filho? Olha, o meu dinheiro, minha carteira de instalar, minha carteira de dinheiro, meus documentos, estão tudo lá no terreiro. E tem a chave de um carro que o meu ex-marido deixou lá, que agora eu sou liberto, não tenho mais marido, sou macho. E ele disse para mim assim, olha, vamos lá buscar, ué. Eu te levo até em casa. Aonde tu mora? Eu moro em Vitória, eu te levo até em Vitória, vamos lá. E fomos, o pastor pôs uma Bíblia debaixo do braço e foi até em direção ao terreiro. Quando chegando no portão do terreiro do Cantuá, bati na porta. Aí veio lá o Ogã atender, e o Ogã olhou, o que vocês dois desejam? E eu virei para ele, olha, eu quero minha bolsa que está aí, lá no Roncol. E ele olhou para minha cara, mas você é Paula? Eu falei, não, eu sou Alex Ferreira, transformado pelo poder de Deus. E sai da frente, que eu quero a minha bolsa. Ele falou, não, ó, você pode entrar, mas ele não pode entrar, não. Vou entrar, o pastor vai entrar também. E nós entramos nas forças no terreiro. Eu falei, pastor, lá dentro tem um Roncol, não vou lá no Roncol que tenho medo. Tu vai lá, tem uma escrivania, tu puxa a escrivania, e lá está a chave, a bolsa feminina, e a chave do carro com documento. A bolsa feminina com batom, pó de arroz, deixa tudo lá. Põe o dinheiro, põe meu documento e a chave. O resto deixa tudo lá, que é tudo bagar do diabo, que eu sou nova criatura. Para você ver, querido, quando Deus transforma, transforma mesmo. Viu, amado? Aleluia, você precisa de transformação? Então entra no querer de Deus e faça a vontade do mestre. Dali fomos para casa. O pastor me levou até Vitória do Espírito Santo, de carro, da Bahia a Vitória do Espírito Santo. E quando chegou em nossa casa, lá onde nós morávamos, na Serra Dourada 1, minha mãe tinha uma mansão, eu dei uma mansão para minha mãe. E eu falei, pastor, o senhor espera aí até eu vou lá falar com minha mãe, daqui a pouco o senhor vai almoçar conosco. E o pastor ficou esperando lá no carro. E eu fui lá, peguei a chave da casa da minha mãe e entrei pelas portas dos fundos, as portas da cozinha. Quando eu boto a mão abro, giro a maçaneta, entro, eu estou ouvindo barulho. Eu tô falando, o que é isso? Eu falei, que esse será aí? Estou ouvindo barulho. E daqui a pouco, quando eu olho assim, minha mãe sentada no toco, no caso,